Estamos de volta com o programa Saber Direito Debate. Aliás, deixa eu fazer aqui uma correção. O nosso endereço para que você possa rever o programa Saber Direito no canal da TV Justiça no YouTube é www.youtube.com/saberdireitodebate. Falei no finalzinho do bloco anterior, apenas o www.youtube.com/saberdireito, mas aí você acrescenta o debate. E nós estamos conversando hoje com o professor Daniel Carnacchione, que esta semana ministrou as aulas aqui na TV Justiça sobre servidão predial. Professor, juiz, Daniel, ainda gostaria de saber mais um detalhe. Onde é que ficou a parte aí do advogado nessa história? O senhor já explicou um pouco, e aí eu até gostaria de voltar a falar sobre a sua carreira de juiz. Falou também do magistério, mas advogado não? A questão da advocacia foi logo no início da minha carreira. Eu comecei... Lá ainda em Ribeirão Preto? Não, fiquei um tempo em Ribeirão Preto, mas efetivamente eu exercia a advocacia em Monte Alto. No escritório lá, meu pai, irmãos, amigos, tal, são advogados, tem escritórios lá até hoje. E eu comecei trabalhando com eles lá e... assim, a advocacia vamos dizer, uma profissão totalmente diferente da magistratura. São coisas completamente distintas. Eu acho que o advogado, ele tem mais, como que eu vou dizer, ele tem mais vibração, até porque ele defende um interesse. Essa é a questão mais interessante da advocacia. É você sempre ter alguma satisfação, porque você defende uma causa. Defender causas é interessante, causa no sentido terminológico da palavra mesmo, defesa de uma causa e tal. E na magistratura, você, na verdade, tem que ser mais ponderado, mais equilibrado, muito menos emocional, mais racional e tal, e tentar entender e se colocar na situação e tal, para dar uma decisão que chegue o mais próximo possível daquela ideia de justiça. Mas logo que eu comecei a exercer a advocacia, eu, assim, não vi que não era muito a minha praia, não era a minha praia, eu sempre fui mais de estudar, eu sempre gostei mais de refletir, de pensar e tal, mais ponderado, eu não sentia aquela mesma vibração, assim, aquela coisa de que o advogado sente, tal, que eu acho interessantíssimo na advocacia. E eu falei, não, eu acho que meu caminho é outro. Aí eu resolvi seguir outro caminho. Graças a Deus, eu acho que eu fiz a opção correta, porque eu me sinto, assim, muito feliz na atividade que eu venho desenvolvendo e tal, da magistratura. Eu acho que nós temos uma função social como magistrado muito importante, muito interessante. Então, assim, a advocacia acabou ficando como vamos dizer assim, um amor perdido no tempo. Ficou para trás. Foi bom enquanto durou. Foi bom enquanto durou, mas eu acho que não era o meu caminho mesmo. Eu acredito muito em destino e tal. Eu acho que as coisas acabam acontecendo como tem que acontecer. Voltando num ponto que o senhor citou já em duas ocasiões, e eu me lembro, lá no primeiro bloco e uma agora, que é sentir o drama naquela sociedade, naquelas pessoas, quando o senhor disse que o magistrado hoje ele precisa também conviver com as pessoas, estar na sociedade, não aquele ser isolado, como o senhor disse lá no bloco anterior. Agora há pouco também, o senhor citou mais uma vez essa relação quando de tomar uma decisão, e ao explicar o caso do advogado, a diferença e aí o senhor cita de minimizar talvez, e aí se colocar no lugar do outro ali. Muitas vezes nós já ouvimos muito falar, ouvir que o juiz fala pelos autos, decide a letra da lei, mas
Os juízes, digamos, mais recentes, eles tomam mesmo essa postura de se colocar um pouco no lugar daqueles dois lados ali? Olha só, a decisão hoje do juiz, ela só vai ser... Porque essa ideia de justiça é muito subjetiva, muito abstrata, né? O que é justiça, quando você faz justiça e tal, isso é uma coisa muito difícil, cada um tem a sua justiça, né? Então, por exemplo, você está ali decidindo um caso, o autor tem uma verdade, o réu tem outra verdade, e você, no final das contas, você tem que ver qual que é a verdade mais verdadeira, umas coisas dessa natureza. Mas eu tenho um caso até curioso e engraçado sobre essa questão de vivenciar o drama e se colocar na situação, porque não tem como. Hoje, com essa quantidade de informações, porque o juiz de hoje é diferente do juiz de antigamente, que ficava trancado no seu gabinete, no mundo, isolado e tal. Hoje ele acessa a internet, ele vai no banco, ele se relaciona na sociedade de uma maneira geral e tal, e vivencia, ele sabe quando, por exemplo, o sujeito numa demanda vem pedir uma coisa que ele já passou por aquilo, ele sabe até onde aquilo realmente afetou o sujeito e tal, esse tipo de situação. E um caso curioso é que, por exemplo, eu tinha um colega, tem um colega, que eu não vou citar o nome dele, senão ele vai me processar, mas é brincadeira, é um grande amigo meu, que ele simplesmente não acreditava no tal do dano moral. Não, dano moral é uma coisa que não existe, isso é coisa, é meio que frescura e não sei o quê, que dano moral e tal. Até que um dia nós fomos viajar para um evento, para um congresso, e teve um problema nesse voo, no avião. Tivemos que passar a noite dormindo no aeroporto, e numa situação assim, humilhante e tal, tinha vários juízes e tal, aquela coisa toda. E no final da viagem, esse colega vira e fala, não, agora eu sei, agora eu acredito no dano moral. Tanto é que ele entrou com ação por dano moral também e tal. Então, quer dizer, são essas situações curiosas que demonstram que, na verdade, quando você se coloca no lugar do sujeito, você passa a entender algumas situações e acaba julgando melhor a questão. Porque essa ideia de imparcialidade é uma coisa muito romântica também. Claro que o juiz tem que ser imparcial no sentido de não atender, se predispor a nenhum interesse. Mas a partir do momento que você começa a tender para uma decisão de um lado ou de outro, você já está tomando parte de alguma forma naquela situação. Então, e como fazer isso corretamente? Como julgar de forma adequada? E é difícil, não é fácil. A atividade do juiz hoje é extremamente difícil. Principalmente porque ele sofre pressões. Ele é pressionado por advogado, ele é pressionado pela sociedade, ele é pressionado pelos servidores, ele é pressionado pelo tribunal, corregedoria, ele é pressionado pela imprensa, pelo CNJ. Quer dizer, é muita pressão. Então, o sujeito é um sujeito extremamente que vive sob tensão. E, assim, além de... E não adianta dizer que essas questões acabam influenciando. Não que o juiz vai decidir porque aconteceu uma coisa, não é isso. Mas no subconsciente, aquela quantidade de informações, aquele volume de informações, você liga a televisão, está no assunto, você liga o rádio, está no mesmo... Acaba influenciando de uma forma ou de outra, acabam formando a sua personalidade. Eu costumo dizer o seguinte, você quer saber quem o juiz é? Quer saber a personalidade dele? Leia a sentença dele. Ele retrata ali toda a sua personalidade na sentença, o que ele pensa e tal, não o que é certo, o que é errado, mas ele acaba retratando, materializando naquela situação, no ato de julgar, que é o ato máximo ali, todos os seus dramas pessoais, toda a sua cultura, todo o seu histórico, tudo que ele aprendeu, o que ele pensa de mundo, o que ele acha e tal, e tal, e tal, porque você não acha que a questão da impermeabilidade da toga, né? Que
O juiz coloca a toga e ele se torna um ser neutro, estranho, alienado do mundo, ele não sabe nada do que acontece e nada, não, agora o meu mundo é o que está aqui. Não, ele se relaciona, ele sabe, há essa inter-relação dele com as coisas que acontecem. Isso, de uma maneira ou de outra, é bom, porque ele está inteirado com esses dramas, o sentimento, com os anseios da sociedade, que precisa desse juiz, né? Deixa eu fazer a pergunta, então, agora, ao inverso, já pegando por base essa própria resposta do senhor, quando o senhor diz que, a partir do momento que veste, coloca ali a toga, não, o senhor traz aquela bagagem de fora ali para dentro. Com certeza. E o contrário? Quando o senhor tira também, leva para casa essa bagagem ali de um tribunal, por exemplo, chega em casa e fica pensando naquela decisão que o senhor acabou de dar e talvez comece a refletir, será que foi a exata? O grande problema do juiz é que quando ele fecha a porta do gabinete, os problemas ele leva com ele para casa. A menos que o cara consiga, mas assim, eu desconheço juiz que seja... que não pense no judiciário, e a coisa toma conta de uma tal maneira que, por exemplo, você sai com amigos para um bate-papo e tal, a conversa é processo. Você vai num lugar, se a pessoa não está falando de judiciário, você fica meio excluído da conversa. Você fica tão assim, fissurado naquele mundo, de justiça, judiciário, processo, caso. E os juízes, quando conversam, trocam experiência. Pô, eu tive um caso assim, estou com uma dúvida assada, porque o juiz é um ser angustiado, por natureza. Ele vive a angústia dia a dia, porque ele tem que decidir. E ele não pode ter medo de decidir. Ele tem que ter coragem de decidir. Não importa o que ele vai decidir, ele tem que decidir. E esses problemas todos que acontecem no dia a dia, ele acaba levando para casa. Ele vivencia aquilo. É comum, você conversa com colegas, da pessoa não conseguir dormir por conta de um processo. Às vezes, no meio da noite, acorda, porque achou um resultado para aquela ação que ele não conseguia sair, e vai sentar no computador e fazer uma sentença. Assim, tem juízes, por exemplo, que usam as férias para julgar processo. Então, assim, pouca gente sabe disso. O juiz não tem sábado, não tem domingo, não tem férias. Não estou dizendo que o sujeito, que o magistrado não goza de férias, não tem seu momento de lazer. Claro que tem e tal. Mas a grande maioria trabalha muito mais fora do expediente do que no expediente. E aí você vê, por exemplo, pessoas... aí entra naquela nossa conversa do primeiro bloco, quando a gente estava tratando de autoproteção. Por exemplo, se questiona demais hoje, mas o juiz tem 60 dias de férias e não sei o quê, não pode ter, isso é um privilégio e tal e tal. E se ataca a instituição como isso realmente fosse um privilégio, quando na verdade isso é uma necessidade. Pouca gente sabe que a maioria dos juízes utiliza, por exemplo, ele trabalha no período, aquele período que ele trabalha normal no gabinete, que é o horário que o fórum está aberto e tal, e trabalha em casa, de dia, à noite, nas férias. Eu tenho certeza que a esmagadora maioria dos juízes, metade das férias, trabalham com esse juiz. Assim, não são poucos que mesmo de férias vão trabalhar no gabinete. Por quê? Porque essa pressão toda, tem que ter a produtividade, o CNJ está aí e tal. Então, nada disso é levado em consideração. Então, o sujeito pensa o quê? Ele pensa, o magistrado tem tantos dias de férias. Né? Mas não se vê o contexto, não se vai conhecer, não se chama o sujeito, vem ver o que um juiz faz, vem ver qual é o nosso dia a dia, como que é o nosso trabalho, o desgaste que é, o sacrifício que é. É uma coisa assim, totalmente, chega a ser desumana em alguns momentos, porque assim, é uma carga de responsabilidade muito grande. Então você tem ajuda, auxílio, mas no final
a caneta é sua. Quem vai decidir a vida do sujeito é você. Então, isso é complicado. Então, o juiz não é um ser que vive alienado. Como eu disse, como ele vive esses dramas, convive com tudo isso, às vezes ele se questiona também. Pô, dei uma decisão, mas será que foi correto? Não foi? E tal, isso e aquilo. E, assim, só aproveitando essa questão, por exemplo, hoje, o que a gente vê é que, principalmente no direito civil, acontece muito isso, que é uma dificuldade que os juízes estão tendo para trabalhar com esse novo sistema jurídico, vamos dizer assim, que é um sistema baseado em valores e princípios, que é diferente daquele sistema antigo baseado em regrinha jurídica. Por exemplo, antigamente, o que acontecia? O juiz tinha a lei, tinha o caso era apresentado a ele, ele pegava a lei e aplicava o caso. Basicamente, uma ideia de subsunção. Hoje, o que acontece? A maioria dos sistemas jurídicos, o direito civil não é diferente disso, trabalha com princípios, com cláusulas gerais, com conceitos indeterminados. Ou seja, o legislativo, o que ele fez? E isso é bom, ele transferiu para o judiciário um poder que o judiciário nunca teve, aí sim, de decisão, que é o poder de integrar a norma, o conteúdo da norma, com os valores que o juiz, no caso concreto, entender que são os valores mais corretos e mais justos. Às vezes pode ocorrer de estar se falando, então, em invasão de competência. Aliás, resposta para o próximo bloco. Tá combinado? Certo. Combinado. Nós vamos aqui para um rápido intervalo, em seguida estaremos de volta. Hoje nós estamos conversando com o professor, também juiz, Daniel Carnacchione, ele que ministrou as aulas aqui na TV Justiça no Saber Direito e o curso Servidão Predial. Até já.